Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 7. Salmos 19, capítulo, a partir do versículo 7. Velho Testamento. Diz o seguinte: a lei do nosso Deus é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, a lei do Senhor é perfeita. O que é lei? É a instrução, a orientação, a direção de Deus. A lei para nós é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E aqui está dizendo que a lei do Senhor é perfeita, ou seja, é completa. Não existe falhas na lei, na palavra do Senhor. E aqui também nós acabamos de ver que, além de a lei ser perfeita, ela restaura a alma do ser humano. Ou seja, quando o ser humano ele começa a se relacionar com a palavra de Deus, ele aceita essa palavra, ele pratica esta palavra, ele vive essa palavra, então essa palavra vai restaurar a sua alma. E justamente esta palavra alma, no hebraico, na Bíblia hebraica, ela está como nefesh. E traduzindo nefesh para o português, significa alma, significa pessoa, significa ser, significa o interior. Então, podemos dizer assim que a lei, a palavra do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma, a vida, o interior do ser humano. Esse restaurar é revigorar, é dar forças. Então, se a pessoa ela se encontra fraca no seu interior, na sua vida, se essa pessoa se envolver com a palavra de Deus, esta palavra vai restaurar, revigorar a vida dela, o interior dela, o ânimo dela. Enfim, continuando a parte B do versículo 7, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Esse testemunho do Senhor também, ele acaba abrangindo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Porque nós vemos o testemunho de Deus, o testemunho do Senhor nós encontramos na Bíblia Sagrada. E aqui está dizendo que esse testemunho é fiel e dá sabedoria aos simples. Essa palavra simples significa ingênuo, significa inexperiente. Então, a partir do momento que a pessoa também se relaciona com a palavra de Deus, e quando ela se relaciona com esta palavra, ela estará se relacionando com o próprio Deus, ela
não somente terá sua alma restaurada, mas esta pessoa, ela vai passar a ter sabedoria, a sabedoria do alto, a sabedoria dos céus. Então, quando nós meditamos na palavra, nós nos envolvemos com a palavra, com a Bíblia, então a palavra do Senhor vai abrindo o nosso entendimento e a palavra do Senhor vai promovendo em nós sabedoria. E ter sabedoria é algo essencial, algo que o ser humano ele necessita. Diz o seguinte agora, o versículo 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, os preceitos do Senhor, ou seja, a palavra, no caso, alegra o coração do ser humano, o coração da pessoa. Então, de repente, a pessoa, ela pode estar sem alegria, mas se essa pessoa ouvir esta palavra, se a pessoa receber a palavra no coração dela, então a palavra do Senhor vai causar alegria no coração dessa pessoa que receber a palavra de Deus. E outra coisa que também nós vimos, a parte B do verso 8, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Esses olhos aqui que a palavra está dizendo nesse contexto não são os olhos físicos, mas são os olhos espirituais. Ou seja, o mandamento do Senhor, a palavra de Deus, ela ilumina o coração da pessoa, ilumina o entendimento espiritual. Sabe, quando Deus mostra para a pessoa o que é certo, o que é errado, através da palavra, então os olhos dessa pessoa, eles estão sendo iluminados. Um exemplo, a pessoa, ela era avarenta, amava o dinheiro, e ela encontra na palavra, a palavra mostra para ela que Deus reprova a avareza. Então, o coração desta pessoa, os olhos dessa pessoa são iluminados. A palavra abre os nossos olhos e a pessoa deixa a avareza. Mas o que mostrou para ela, o que abriu os olhos dessa pessoa foi o quê? Foi a palavra. Entre outras coisas, de repente, um rancor, uma mágoa, ou de repente a pessoa, ela era idólatra. Então, por esse motivo, é necessário a meditação na palavra, porque é a palavra que vai nos guiar, nos orientar a fazermos aquilo que agrada a Deus e a deixarmos de fazer aquilo o que desagrada a Deus. E isso é a cada dia, não é da noite para o dia, mas com o passar do tempo, a palavra vai nos mostrando o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer.
como nós devemos guiar as nossas vidas. Um dia, nossos olhos estavam fechados e a verdade, a palavra, abriu os nossos olhos e nós abandonamos tudo aquilo que nós aprendemos que Deus não se agrada. E começamos a praticar o que agrada ao Senhor. E isso aconteceu porque a palavra iluminou os nossos olhos espirituais, abriu a nossa visão. Continuando a leitura, versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então, aqui o salmista, ele revela que a palavra do Senhor, que no caso são os juízos que estão escritos aqui, que a palavra é mais desejável do que o ouro, que a palavra, ela é mais doce do que o mel. Então, uma coisa que o homem, a mulher de Deus, deve ter consigo justamente é o desejo da palavra do Senhor, o desejo de meditar nessa palavra, o desejo de praticar, de viver esta palavra. Enfim, continuando a leitura, verso 11. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Então aqui o salmista Davi, ele está dizendo que Deus, através da palavra, ele ademoesta o seu servo. Esta palavra, ademoestar, significa corrigir, significa advertir, significa avisar. E nós sabemos que a palavra, ela nos corrige. A palavra, ela mostra para mim, para você, quando, um exemplo, estamos em caminhos tortuosos, em veredas tortuosas. Então a palavra, ela vai nos mostrar que aquele caminho não é um caminho que Deus se agrada. Então, a palavra do Senhor, ela sempre vai nos instruir, nos orientar a estarmos no centro da palavra de Deus, da palavra do Senhor. E quando Deus, ele corrige o seu servo, a sua serva na palavra, ele ademoesta, é porque Deus, ele quer ver o bem dessa pessoa. É a mesma coisa, você que tem filho. Se seu filho, ele faz alguma coisa de errado, então você vai corrigir,
você vai dar uma bronca, você vai advertir, não faz isso, não pode, isso não é bom, enfim. Mas você está visando o quê? O próprio bem do seu filho. E o relacionamento que nós temos com Deus é um relacionamento do Pai, nosso Pai Celeste, e dos seus filhos. Então, da mesma forma, Deus vai nos corrigir, Deus vai nos admoestar, Deus, ele vai nos advertir, enfim. Mas lembrando que essa correção, sabe, não é para o nosso mal, e sim para o nosso bem. E para a gente finalizar, a parte B do versículo 11, ou melhor, vamos ler tudo de novo, verso 11. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar, ou seja, ele estava admoestando, ele estava instruindo, advertindo ali que o servo dele deveria guardar os mandamentos, guardar a palavra. E continuando, a grande recompensa, ou seja, galardão, ou seja, o favor do Senhor. E recompensa é algo que todos nós queremos alcançar de Deus, alcançar do Senhor. Mas para que a gente venha alcançar essa recompensa, esse galardão, é necessário que a gente venha guardar esta palavra, porque o galardão, a recompensa, o que nós necessitamos, vem através da palavra de Deus. Eu não sei o que você necessita. Não sei se de repente é na sua vida espiritual que se encontra em falta, ou se de repente é no seu trabalho, no seu serviço, que você está enfrentando uma luta, uma adversidade. Não sei se de repente é na família, se é no casamento, se é na sua saúde. Mas saiba de uma coisa: se você guardar essa palavra, grande será a sua recompensa. Deus, ele virá em teu favor, vai tirar os empecilhos, os obstáculos e vai trazer vitória para você, em nome de Jesus. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Agora vamos falar com o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença, bendizemos e exaltamos o nome do Senhor. Tu és grande, tu és lindo, tu és bonito, tu és santo, tu és maravilhoso, Pai. Não há outro igual a ti. Não existe nada nesse mundo e ninguém que possa se igualar, se comparar ao Senhor. Toda força e poder estão nas suas mãos, Pai. Ó Senhor, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Se pecamos em palavras, em pensamentos,
em sentimentos ou em julgamentos, perdoa-nos, Pai. E no nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, haja na vida desta pessoa que me acompanha nesse momento, que ora junto comigo, Senhor. Entra na vida dela, na peleja dela, toma frente às rédeas dessa luta, dessa peleja, Pai. E faz cair por terra todos os empecilhos, todos os obstáculos. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Pai, para a honra, para a glória e louvor de Cristo. Receba a sua vitória, a sua resposta, o seu galardão, em nome de Jesus. Amém. Lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, paz